Boa tarde, é um prazer conversar com você, Paula. Tudo bem? Tudo ótimo. Professor, obrigada mais uma semana aqui com a gente. Hoje a gente trouxe a notícia, né, da Rússia aí, que conquistou um lugar entre as 5 maiores economias mundiais, é a maior, inclusive, economia aí da Europa, de acordo com o Banco Mundial. PIB russo calculado ali em paridade de poder de compra e baseados em dados oficiais acabou superando o da Alemanha. Isso tudo apesar de todas as sanções aí em vigor, né, professor? A economia russa continua crescendo e se destacando aí como um player global, desafiando as expectativas. Queria entender um pouquinho também da sua leitura, né, e qual você acredita que deve ser a reação né, do Ocidente como um todo diante dessa notícia? Eu acredito, Paula, que o Ocidente se deu conta de que efetivamente as sanções econômicas não funcionam como se esperava que funcionassem. Não é? O que a gente notou nessa história toda é que se achava que, depois da implementação das sanções, a economia russa iria definhar e, eventualmente, isso geraria um caos econômico no país que levaria, eventualmente, até mesmo uma troca de regime com a queda de Vladimir Putin. O que a gente nota é que a reação tem sido justamente o contrário e que, efetivamente, é muito complicado você querer colocar no ostracismo uma economia do tamanho da economia russa. Não é uma das 10 principais, aí, uma das mais relevantes no contexto internacional, mas é uma grande economia dentro do contexto europeu, no contexto internacional também tem crescido, e o fato é de que a Rússia tem aí um vasto território, abundância de recursos naturais e uma coisa importante, né, uma população relativamente pequena com relação à riqueza que o território possui. Então, o resultado todo evidencia o fato de que, efetivamente, as sanções internacionais que se acreditava que criariam uma disrupção enorme na economia e na sociedade russas, efetivamente isso não aconteceu. Então, é necessário que sejam repensados quando se quiser criar algum tipo de atuação contrária algum tipo de forma de pressionar um país grande. Nós vemos aí que sanções econômicas não resolvem efetivamente o caso. Professor, bom dia. Felipe Nascimento falando agora. Se sanções econômicas não resolvem o caso, a gente imagina que serão utilizados outros meios, né? Principalmente quando a gente tem bombardeios quase diários ali da Rússia contra a Ucrânia, focando em grãos muito necessários para o mundo inteiro, inclusive órgãos das Nações Unidas dizendo que pode impactar na alimentação global. A Rússia impactando também, fazendo alguns bombardeios na fronteira com a Romênia, da Ucrânia, fronteira com a Romênia, território da OTAN, inclusive. Você acha que, pelas sanções econômicas não darem o efeito esperado, e a Rússia, inclusive, talvez sair até fortalecida, né, justamente por esse crescimento na economia global e também dar as cartas na questão do próprio petróleo junto com a Arábia Saudita, como a gente tem visto recentemente, podem haver novas elevações do conflito e até mesmo entrando numa tensão um pouco mais elevada, ou essa situação está meio morna dos países ocidentais em fazer qualquer tipo de investida contra a Rússia? Eu acredito, Felipe, que a contraofensiva ucraniana, que deveria ocorrer na primavera e agora no verão europeu, de fato não correspondeu aí às expectativas que se construíram ao redor delas. E o fato é de que, da mesma maneira que nós éramos muito críticos à situação e à atuação da Rússia no início do conflito, que revelou uma enorme desorganização, os russos, neste processo de guerra, souberam aí atuar e corrigir os pontos de erro que estavam cometendo. E é por essa razão que a gente nota aí que a contraofensiva ucraniana não teve os resultados esperados nos últimos tempos. Inclusive, nós temos visto aí que, apesar de toda aquilo que se falou sobre a desorganização da Rússia na guerra, nós vimos que
Na questão da contraofensiva, eles se prepararam bem para receber aí o exército ucraniano, inclusive os equipamentos cedidos pelos países da OTAN. Então, o fato é de que nesta guerra fica difícil você dizer que os russos vão perder diante daquilo que a gente tem observado no processo atual. E também não podemos esquecer que existe aí necessariamente um processo de fadiga da opinião pública internacional com relação à guerra, particularmente nos países europeus que estão aí sofrendo as consequências do aumento do preço de energia e que vai, se a guerra não terminar, se propagar e se manter aí durante os próximos meses de inverno. Então, e também um último aspecto fundamental que a gente não pode deixar de levar em consideração é que para o próprio Ocidente, e nós devemos ter isso muito claro, não interessa aí uma fragmentação da Rússia, como alguns tentam apregoar, justamente porque nós não sabemos como vai se terminar uma guerra que levasse aí a uma fragmentação da Rússia e com o surgimento de países nuclearmente armados sem o controle atual, como se observa hoje em dia, por nós termos aí só um país controlando esse arsenal. Então, no campo de batalha, a impressão que nós temos é de que a guerra deve se acirrar aí nos próximos meses, até que eventualmente um dos lados esteja mais propenso a aceitar a situação como é e partir para a negociação. E também não podemos levar em conta aí, deixar de levar em consideração, que também existe a questão do cenário eleitoral norte-americano, que também afeta aí se o eleitor norte-americano quer ver o seu país envolvido numa guerra e se eventualmente esta guerra pudesse aumentar de tamanho, se a população norte-americana iria querer fazer parte disso. E a impressão que eu tenho é de que a resposta é não, e é por essa razão que o presidente Biden ou consegue resultados imediatos, ou então a gente vai partir aí por uma tentativa negociada justamente para criar uma narrativa para os dois lados em que se tem a perspectiva de que eles ganharam alguma coisa. Professor, você traz aí um ponto importante, né? Até de um acirramento para depois tentar ali vamos dizer assim, um acordo com um dos lados cedendo, né, essa possibilidade. Até agora a gente não viu nenhum desses lados ceder, né? Quem seria aí este lado? Seria realmente factível, né? A gente pensar aí que Rússia ou Ucrânia estariam dispostas a fazer este acordo? Veja, Paula, numa situação dessas, você tem que entender duas coisas, né, que são importantes. Primeiro, se você consegue, no cenário atual, e mantidas as condições atuais, reverter aquele cenário que se instaurou. Pense o seguinte, a Ucrânia, se tiver mais armamentos ou mais equipamentos militares, vai conseguir reverter aquilo que os russos fizeram ao longo dos últimos tempos com relação à conquista de território? Se a resposta for sim, talvez exista aí um incentivo para que a Ucrânia continue lutando na guerra. Mas se a resposta for negativa e a perspectiva é de que nada vai mudar, mesmo que se altere aí ou se incremente o arsenal militar, então é aquela situação em que o armistício não é a melhor das soluções do ponto de vista de narrativa para um país, mas ele é muito melhor do que continuar numa guerra em que você vai ter aí um custo muito mais elevado no curto, médio e longo prazos. Então, essa é uma questão política a ser decidida. E a gente não pode esquecer nunca que, ao final de tudo, a continuidade de uma guerra ou não tem muito a ver também com a questão política, até mesmo mais do que a questão militar, porque você tem aí um lado defendendo uma perspectiva e outro lado defendendo outra justamente contrária. Mas o fato é de que a impressão que se tem, depois de conversar com bastante gente aqui na Geórgia, que conhece um pouco da Rússia, a impressão que se tem é que Putin não parece inclinado nem um pouco a mexer o tabuleiro ou, de alguma forma, a perder qualquer espaço ou campo nesse sentido. Então, o que a gente vê aí é o quanto que vai se basear, o quanto a Ucrânia está disposta
a continuar o processo e o quanto o Ocidente está disposto a bancar a Ucrânia nessa situação. Professor, mudando aqui um pouco, né, ainda no cenário internacional, queria trazer aqui o tema da China, até porque a gente tem trazido sempre aí novas medidas que são anunciadas pela própria China ali, por uma tentativa de estimular ainda mais a economia, apoiando até empresas privadas. Hoje a gente falou também sobre isso. O presidente aí do Banco do Povo chinês revelou aí que mais recursos vão ser direcionados, inclusive para a iniciativa privada, tentando incluir, inclusive, aí novas diretrizes para financiamento de dívidas. A desaceleração, ou vamos dizer assim, um ritmo menor do crescimento chinês neste ano tem trazido impactos para várias economias do mundo. A gente tem visto aí o próprio governo chinês tentando, né, permitir mais emissão de títulos, tentando fomentar a economia da China. Eu queria entender um pouco, né, da sua visão em relação a esses estímulos. Serão suficientes para a China conseguir realmente, de fato, chegar a esse 5,5% do crescimento do PIB chinês ainda este ano? Quando a gente olha para o mercado internacional, Paula, nós não podemos ignorar que uma das molas propulsoras do desenvolvimento econômico chinês foi a questão da exportação, não é? E se você tem ali um dos principais mercados consumidores, que é a Europa, afetada pela guerra da Ucrânia, com certeza que a economia chinesa é afetada no seu setor de exportação. Também nós não podemos esquecer que o mundo, aí, em razão desta guerra, não está se recuperando em V, mas num longo L, não é? Com relação à situação econômica, justamente porque a pandemia, parece que já faz décadas que aconteceu, mas não podemos esquecer que a pandemia basicamente acabou há muito pouco tempo e os resultados econômicos disso se fazem sentir globalmente. O fato é de que a economia chinesa tem uma vantagem com relação ao remanescente do mundo. Há uma população grande, 1,4 bilhão de pessoas, e também uma população que tem ganhado nos últimos anos um poder aquisitivo mais elevado. Isso é um elemento importante, porque o governo tem não só o mercado internacional, mas tem também uma economia doméstica que pode ser e que deverá ser utilizada para a manutenção do processo de crescimento chinês, porque afinal foi determinado que em 2020, 2040, 2049, quando a República Popular da China completar 100 anos, você vai ter aí uma economia com uma renda per capita de 20 a 25 mil dólares. E para isso é necessário que a economia chinesa continue crescendo. Um grande fator de preocupação nessa história toda, Paula, é justamente o desemprego da juventude, não é? Dos jovens, uma taxa um pouco elevada de desemprego entre os jovens que estão continuando a educação, mas que precisam que a economia chinesa cresça justamente para encontrar emprego e voltarem e começarem aí a atuar no mercado de trabalho. Então, isto é uma preocupação muito grande para o governo chinês com relação à empregabilidade da sua juventude, justamente para garantir aí a continuidade do crescimento econômico do país. O que fazer, professor, para conseguir, de fato, né, mudar essa realidade, como você bem traz aí, o número é muito alto, até eu estava procurando aqui, não lembro agora de cabeça, mas a gente vê que o número do desemprego, principalmente entre os jovens, é muito grande. E alguns locais, inclusive, acho que da China, há já algumas regiões, né, que a parte de aposentados chega a ser maior do que da mão de obra ativa ali entre os jovens. Olhando mais para esse aspecto, justamente, né, ali dessa pirâmide, né? Isso tudo a gente sabe que impacta bastante o crescimento da economia. Quais são aí os pontos, né, desse desafio para conseguir reabsorver esses jovens ao mercado de trabalho? Veja, você precisa que a economia cresça, não é? Uhum. E você precisa que a economia global volte a crescer. E hoje em dia a China enfrenta 3 probleminhas, viu, Paula, nessa questão. Uma, a recuperação da pandemia, como eu mencionei antes, a guerra da Ucrânia, e, em terceiro lugar, uma retórica feita pelos Estados Unidos, uma narrativa liderada pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e outros países ocidentais, no sentido de os países cortarem as relações comerciais com a China ou diminuírem. Isso cria aí uma situação necessariamente complexa para os chineses lidarem, justamente de atravessar esta situação de desinformação com relação à sua atuação global, né? É só você pensar
em toda a campanha que foi feita contra a Huawei, contra o 5G, contra a China em razão da situação da Covid. Então, o que os chineses têm de fazer nesse processo todo é, em primeiro lugar, aumentar aí a capacidade de consumo da população local. E claramente isso aí passa por uma série de estímulos, porque diferentemente das populações latino-americanas, os asiáticos tendem a economizar mais. Então, mesmo que você crie aí uma série de estímulos, a preocupação é sempre como esse estímulo efetivamente vai ser gasto pela população, que tende a aguardar, porque justamente começa a pensar que a situação pode piorar e precisa aguardar para o futuro. Então, essa é uma forma sempre complexa de você estimular aí o consumo e aumentar aí o consumo doméstico. E, em segundo lugar, a China precisa aí que o mundo volte a crescer e que o mundo volte a andar, não é? Porque justamente é a retomada deste crescimento global que ajuda aí os chineses a encontrarem um espaço maior de crescimento dentro do contexto mundial e também no contexto interno. Professor, uma última pergunta aqui da minha parte. A gente viu recentemente toda aquela discussão em relação a algumas dívidas da Argentina com o FMI, até o presidente Lula falando que o FMI tinha que ter paciência com a Argentina por conta das perdas provocadas pela seca, que a Argentina acabou não conseguindo angariar os recursos necessários para fazer o pagamento. E agora há pouco, inclusive, notícia de hoje, que o Catar está emprestando 775 milhões de dólares para a Argentina poder efetuar esses pagamentos das dívidas junto ao FMI para não deixá-las vencer, que inclusive que vencem hoje, né? Para não ficar inadimplente com o FMI. Minha pergunta é mais ou menos no sentido de Argentina devendo para o FMI, agora a Argentina devendo para o Catar, né? E o presidente Lula tentando fazer um meio de campo entre as instituições, entre Argentina, FMI, justamente por conta dessa liderança no Mercosul. Qual que é a diferença, né, de dever para o FMI, dever para o Catar? Por que um país lá do Oriente Médio tem esse interesse em assumir uma dívida com um país latino-americano para não dever para o FMI? Eu queria entender essa movimentação, né? Esse jogo no tabuleiro geopolítico das dívidas de economias. Se o senhor puder me esclarecer, tentar me ajudar nessa perspectiva, por gentileza. Pergunta difícil, né? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que levar em consideração o seguinte, né? As intermediações do presidente Lula não têm ajudado muitos países naquilo que ele tem tentado agir, né, do ponto de vista global. Mas vamos pensar o seguinte, né? O fato é de que a Argentina se encontra numa situação econômica difícil em razão da má gestão não só deste governo, mas de todos os governos anteriores. Não é a primeira vez que a Argentina vai para o Fundo Monetário Internacional, e já deu calote muita gente, né? Inclusive na Itália ficou famoso. Não sei se você lembra, alguns anos atrás, retiveram até um navio argentino, um navio militar argentino, justamente por falta de pagamento das suas obrigações internacionais. Então, a Argentina tem um histórico muito negativo e isso faz com que o povo argentino seja aí condenado a pagar um juro extremamente elevado com relação àquilo que seria normal de você quando toma emprestado num contexto desse. Mas o fato é de que, em razão da má gestão, os argentinos pagam pelo peso de uma administração pública que é ineficiente na gestão pública. O resultado disso é que gera esta dependência do Fundo Monetário Internacional, que serve aí como um grande avalista com relação a terceiros lugares, terceiros países e terceiros investidores. Então, obviamente que quando o fundo se manifesta a favor de emprestar para a Argentina, ele mais ou menos sinaliza para outros países que queiram e que tenham interesse em fazer negócio com a Argentina de que a situação econômica do país não é tão ruim quanto se espera. E, obviamente, que o Catar, que é um país que tem aí, em razão do petróleo, em razão da riqueza acumulada, uma capacidade de investimento e de financiamento e que, com certeza, será aí utilizada para, em primeiro lugar, garantir que os argentinos comprem
petróleo do Catar, ou que sejam aí fornecedores de produtos com preços diferenciados a produtos agrícolas argentinos para o Catar. Então, obviamente que tudo segue uma equação em que quem está emprestando, conhecedor do risco incorrido na questão do empréstimo e daquele que está adquirindo, do emprestador, obviamente que as condições que o Catar está impondo aí à Argentina não são aquelas que lhe seriam mais benéficas, e a Argentina, em razão da sua falta de gestão econômica, é obrigada aí a aceitar esta boia para não acabar afundando no oceano de dívidas em que o país se enfiou nas últimas décadas. Tá certo, então, professor. Agradeço muito sua participação. Sempre um prazer bater esse papo contigo todas as sextas-feiras. Uma ótima semana. Até semana que vem, então. Até semana que vem. Um grande abraço, Felipe e Paula. Abraço, professor Até Marcos mais. Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais. Todas as